Item número SCP-608 Classe do objeto: seguro procedimentos especiais de contenção. SCP-608 deve ser mantido em uma câmara de vácuo o tempo todo enquanto não for objeto de pesquisa ativa. Levitação magnética deve ser usada para suspender o objeto no centro da câmara. No caso de qualquer uma dessas medidas falhar, uma evacuação classe 3 dos funcionários não essenciais deve ser realizada e as medidas de contenção devem ser restauradas o mais rápido possível. Se a falha de contenção persistir por mais de uma hora, uma evacuação classe 4 dos funcionários não ativamente envolvidos na contenção do item deve ser realizada. Em caso de superpressurização por qualquer motivo, uma evacuação classe 5 e limpeza devem ser realizadas imediatamente. Descrição: SCP-608 tem a aparência de um pedaço de ouropel de prata com uma aparência anormalmente peluda, embora, dependendo do ambiente, o item possa ser rodeado por uma auréola de partículas em decomposição. Qualquer objeto que entre em contato com SCP-608 se desintegra lentamente, com o processo sendo interrompido no instante em que SCP-608 é removido. Ao mesmo tempo, a auréola aumenta de intensidade. Análises de microscópio, radar, sonar, ressonância magnética e todas as outras técnicas de análise conhecidas são incapazes de fornecer uma visão além do fato de que o objeto parece difuso, sem nenhuma borda facilmente definida. Em vez disso, o objeto parece se dissipar nos arredores. Isso, combinado com a propriedade de desintegração, levou à classificação incorreta do SCP como euclídeo. Investigações recentes revelaram, no entanto, que as propriedades do item surgem de um estado de redigido, ou mais simplesmente de sua existência como um fractal. Em termos simples, o item tem um número potencialmente infinito de ramos progressivamente menores que irradiam da substância, de tal forma que micro e macroanálises produzem resultados semelhantes ou idênticos. Os efeitos de desintegração são devidos aos ramos mais finos e monofilamentosos, cortando a substância no nível molecular ou atômico. Consulte o adendo 608-1. Descoberta: SCP-608 originalmente chamou a atenção da Fundação após relatos de europeus brilhantes em 1900 e, considerado como sendo improvável de ser importante, o item ainda foi buscado. Infelizmente, a casa em que ele era mantido na época desabou sobre ele por razões desconhecidas, fazendo com que grandes massas fossem pressionadas contra o objeto. O efeito foi comparável a um redigido, produzindo uma força explosiva de toneladas, além de quantidades consideráveis de radiação alfa, beta, gama e redigido. Nenhum sobrevivente foi encontrado dentro de redigido da origem, mas o item sobreviveu aparentemente ileso. Potencial de pesquisa: a equipe de pesquisa está atualmente aguardando permissão para tentar disparar feixes de pequenas partículas no objeto, na esperança de descobrir partículas mais fundamentais do que as atualmente conhecidas. Em particular, a capacidade do objeto de defletir lasers tem sido a fonte de algumas especulações e está no topo da lista de prioridades se tal pesquisa for permitida. Adendo 608-1. Uma vez que a natureza precisa do item foi determinado, ele foi imediatamente confinado a uma câmara de vácuo. Em seguida, tentativas foram feitas para obter uma amostra para análise. Os resultados seguem abaixo. Data: 2000 Ferramenta: tesoura de aço. Resultado: as lâminas da tesoura foram arruinadas, sem impacto visível. Data: 2000 Ferramenta: serra de aço temperado com vanádio. Resultado: lâmina da serra arruinada, sem impacto visível. Data: 2000 Ferramenta: laser de 100 kW. Resultado: a auréola se intensificou visivelmente, sem dano. Data: 2000 Ferramenta: serra de mesa com lâmina composta de SCP. Resultado: a auréola se intensificou quando a ferramenta foi trazida a aproximadamente 1 m. Houve um aumento perceptível em partículas alfa e beta observado quando a ferramenta se movia dentro de 500 mm. Foi realizada a evacuação dos funcionários não essenciais antes de se prosseguir com o teste.
Após o recebimento do sinal verde, dispositivos de monitoramento começaram a cessar operação, começando com os mais sensíveis. Pessoas a até 30 milhas de distância notaram desconforto, provavelmente devido às partículas redigido. Nenhum outro dado foi recebido após o item chegar a 100 milímetros da ferramenta. Em uma investigação posterior do sítio, todo o material orgânico foi dados expurgados, junto com outras moléculas grandes, como diamantes. É teorizado que o SCP superdenso se quebrou em uma reação em cadeia no nível subatômico. Estão em andamento tentativas para recuperar dados de fontes não tão próximas do ponto de explosão. Adendo 608-2. Em 2000, um espectrômetro de interferência foi usado para tentar determinar a composição do objeto. Os resultados do teste indicam a presença de prata, platina e polímeros contendo elementos superpesados. Até o momento, nenhum mecanismo pelo qual essas substâncias poderiam ser comprimidas até a largura observada no item foi proposto, embora pesquisas estejam em andamento. Uma sugestão é que apenas o corpo principal consiste nessas substâncias, e as microfibras são outra substância inteiramente.